aleluia. Quero ler um texto com os irmãos aqui no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. E nesse momento nós pedimos que o Senhor venha estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, trazendo a Deus entendimento daquilo que o Senhor quer, que hoje saiamos daqui com esse conhecimento, com esse entendimento da tua palavra, com aquilo que nós como teus filhos precisamos fazer aqui, porque o Senhor tem contado com cada um de nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O nosso tema hoje é cuidando um do outro, né? Quando a gente fala desse tema, né, cuidando um do outro, fala da nossa visão, da visão que a nossa igreja tem, que é de célula e discipulado, né? As células e os discipulados, eles existem exatamente para isso. Para quê? Para que nós, como igreja, venhamos ter esse cuidado muito mais de perto um para com o outro. Nós costumamos muito dizer que nós somos igreja, e somos mesmo. Quem é igreja aqui, levanta a mão. Eu sou igreja, você também é igreja, né? Nós somos igreja, nós somos uma família. E família, ela cuida um do outro. Ela protege, ela tem realmente uma proteção por cada membro ali da sua família. Claro que existe o desentendimento, claro que existem as brigas, né? Mas a gente se ama. Mas a gente está sempre se amando ali. Amém? O que não pode é a gente ficar sem a empatia, né? Não pode acontecer no nosso meio aqui família, no nosso meio aqui igreja, é a empatia. A gente tem que ter empatia um para com o outro. 2 exemplos aí. O que eu achei legal nesse vídeo, né? Que nós podemos mudar. Não é verdade? Alguém vem nos ensinar, né? Alguém vai trazendo um ensinamento e nós podemos mudar. Podemos ficar mais simpáticos, mais empáticos, né? Podemos cuidar muito bem. Então, talvez a pessoa assim, porque eu sou meio assim, eu sou meio durona, porque no meu jeito é assim. Mas todos nós podemos mudar. Amém? Todos nós podemos mudar. E eu creio que isso aqui traz uma realidade para dentro das nossas células. Você é líder de célula. E nós temos esse compromisso realmente, desse cuidado um para o outro. Nós como pastores, os pastores aqui eles não têm condições de cuidar de todo mundo. É por isso que existem as células, é por isso que existem os discipulados, né? Para que esse cuidado ele venha a acontecer e muito de perto mesmo. Você que é líder de célula tem lá 8, 10, 12 membros. Você tem condições de junto. Pastora, mas eu sou muito ocupada, tá? Mas não é possível que desses 12 não pode te dar apoio para ajudar aquele que precisa lá na célula. O que eu quero te dizer é que esse cuidado ele precisa acontecer no nosso contexto de células ali. Amém? Da gente ficar realmente se preocupando com nossos irmãos. Muitas vezes tem irmão que adoece e a gente não sabe. Né? O líder de célula ele tem que saber, tem que estar antenado, tem que estar realmente, poxa, fulano está assim, fulano está desse jeito, quer dizer, é através do líder de célula que vai estar trazendo essas informações para todos nós, amém? Então nós precisamos realmente ter esse cuidado um para com o outro. Agora, vamos ver aqui alguns pontos importantes sobre o cuidado de pessoas, né? Sobre o porquê cuidar, como cuidar, o que realmente compete a cada um de nós. Então, um dos pontos importantes aqui, Deus, ele valoriza vida, né? Se tem uma coisa que Deus mais ama, irmão, é almas, é pessoas, são vidas, né? São vidas. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, 27, a Bíblia diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, né? Então,
cada ser humano, cada pessoa, ela tem um valor. Por quê? Porque ela carrega a imagem de Deus. Ela carrega a imagem de Deus, e isso chama uma responsabilidade para cima de nós, para que nós possamos realmente tratar os nossos irmãos, tratar aquela pessoa que Deus colocou na sua mão, com dignidade, cuidando, realmente se preocupando, sabendo como aquela pessoa tá. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente já ouviu, talvez muitos de nós já falamos, isso aí não quer nada não. Agora o que eu quero abrir aqui a nossa mente um pouquinho. Todos os domingos Deus tem nos dado pessoas. Todos os domingos Deus tem nos dado pessoas. Todas as segundas-feiras os pastores, supervisores de distritos têm visitado essas pessoas e canalizado essas pessoas para uma célula. Então o trabalho começou aqui, na segunda-feira a gente continua e na quarta-feira é responsabilidade do líder de célula que recebeu aquela ovelha para saber se ela está indo lá, para saber se ela está lá. Amém? Você tem que estar prestando conta dessa pessoa para nós aqui, No próximo café com o pastor, essa pessoa é o primeiro que tem que estar escrito lá. Entendeu? O nosso cuidado aí, amém? Sabe, irmão, nós precisamos entender isso aqui, Que Deus valoriza vidas. Aquela vida que veio até aqui à igreja e abriu seu coração para o Senhor Jesus, aquela pessoa, ela está pedindo, ela está necessitando de cuidado, Veio como? A gente recebe de todo jeito. Talvez pessoas com problemas familiares, talvez pessoas com problemas emocionais, talvez problemas de relacionamento conjugal, e a igreja recebe. A igreja, ela é preparada. Eu quero te dizer que você, cada um de nós aqui, somos preparados para cuidar dessas pessoas, Para receber essas pessoas e cuidar muito bem, Então, por isso que nós devemos o quê? Devemos respeitar essa atitude, essa decisão que essa pessoa tem. Nós devemos proteger. Proteger de quê, pastor? Do mundo, do pecado, do diabo, Como que nós podemos proteger? Aconselhando, orando, Você sabendo, tentando entender e saber qual é a necessidade de cada membro que está lá na tua célula, sabe? Quando a gente fala que nós somos família, ela entende. Família sinaliza, Às vezes uma mãe diz, opa, aquele menino está triste. Joãozinho, o que é que você tem? Ela vai tentar saber o que é que o Joãozinho tem. Ela vai tentar entender por que a Maria tá cheia de raiva lá, tá muito troncuda lá, Ela vai saber, porque ela sabe, entende, sinaliza. Assim, meu irmão, é lá na nossa célula. Os nossos membros, eles sinalizam, Eles dão um sinal que alguma coisa não está legal. E você, líder de célula, tem que ter esse olhar, Para de ser sisudo, tira a mão do bolso. Viu lá o primeiro exemplo do cara que não tirava a mão do bolso para segurar nada, para segurar ali o elevador, para segurar o balão da criança que subiu ali, Então nós não podemos estar como esse primeiro exemplo, ali parado, fingindo que as coisas não estão acontecendo. Sabe, nós temos que ter esse olhar. Nós temos que realmente proteger essas pessoas ali, Nós temos que estar pronto para servir as pessoas, Como um reflexo de quê? Como um reflexo do amor que nós temos, o amor de Deus que está nas nossas vidas. Amém? E entendendo que Deus valoriza vidas. Deus valoriza pessoas, sabe? Não tem nada mais importante do que pessoa. Uma conferência não é mais importante do que uma pessoa, sabe? Não tem nada mais importante,
sabe, do que as pessoas. Nós temos que ver os nossos membros bem. Nós temos que ver os nossos membros bem cuidados, né? Nós temos que ver os nossos membros felizes. Nós temos que ver os nossos membros congregando. Quantos eram para estar aqui conosco hoje? Quantos eram para estar no culto de celebração? Às 19 horas o culto de celebração. Né? 19 horas, diga aí, 19 horas. Não é 19h30, não é 19h45. Tem dia, irmão, que eu entro em crise quando eu fico ali na porta. Que dá 19 horas, a igreja está vazia. Meu Deus, será que os irmãos não vêm para a igreja hoje? Termina o louvor, está lotado. Mas o que é isso? É ensinamento, líder de célula, que nós precisamos passar lá na nossa célula. Ensinamento, treinamento, estamos treinando cada membro nosso ali. Isso é responsabilidade nossa em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa importante, né, que até já falamos aqui, amar é cuidar de vidas. Lá no livro de Marcos, capítulo 12, 31, fala lá de dois maiores mandamentos, né? O versículo 31 diz assim: o segundo é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, né? Amar o teu próximo, né? Amar a vida, está falando aqui, amar o teu próximo. Quem é o teu próximo? É aquele que está perto. Não é aquele que você gosta. Não é aquele que está sem problema, né? Não é aquele que está precisando ser liberto, né? Não é aquele que não precisa, que a gente está olhando lá que ele precisa ser liberto, eu não vou. Não, é o teu próximo, é quem está perto de você, é quem necessita de cuidado, é quem está precisando de uma palavra, é quem está precisando de uma oração, aquele que está próximo de você, né? Esse nós precisamos cuidar. Por quê? Porque o amor ao próximo, ela é uma expressão prática de quê? De cuidado, irmão. Né? De cuidado mesmo. Isso envolve, esse cuidado, ele envolve você parar para ouvir as pessoas, parar para proteger as pessoas, para servir ali, para suprir. Muitas vezes nós até precisamos suprir a necessidade. Ah, pastora, mas eu não posso, mas não estou mandando só você. Se eu sei que alguém está passando por necessidade, está além dos meus limites, além daquilo que eu posso fazer, eu vou correr atrás de ajuda, né? Eu vou com o meu setor, eu vou com o meu área, eu vou com o meu supervisor de distrito, eu vou com o meu pastor de rede, eu vou com o meu pastor da base. Mas aquela necessidade daquela pessoa precisa ser suprida, né? E todos nós juntos, empenhados para que aquilo venha realmente acontecer no nosso meio, sabe? Acontecer no nosso meio mesmo, em nome de Jesus, né? Corrigir, às vezes é uma correção, um confronto, né? Isso é cuidado. Como, pastora? Confronto é cuidado. Porque se nós queremos que as pessoas cresçam, que as pessoas estejam bem cuidado, não é só dar amor, baixar a mão. Não. Quando você vê um erro, você vai confrontar. Porque você vai estar ajudando aquela pessoa a crescer, né? Quantas pessoas que aqui, preciso falar com você. A pessoa até já se treme, né? Esses dias eu peguei uma pessoa, preciso falar com você, lindinha. Essa menina tremeu e, meu amor, não. Algo tão simples. Aí depois, ai, pastora, muito obrigada. Eu estava morrendo de medo, eu nem sabia o que era, mas, né? Mas porque eu percebi alguma coisa, sinalizou alguma coisa, né? Eu vou lá. Eu fui e mostrei, né? Ela entendeu, graças a Deus, né? Teve boa atitude, quer dizer, alguém que está sendo cuidado, alguém que aceitou o cuidado, e eu creio que Deus deu um livramento, né? Deus deu um livramento. Então é esse olhar que nós precisamos ter, é essa postura com os nossos membros que nós precisamos ter. Aí eu volto para você, líder de célula. Você precisa nos ajudar em relação a isso,
né? Você precisa ter esse cuidado mesmo, junto com a sua célula. Se una lá com a sua célula e tenha esse cuidado muito especial com cada membro que Deus realmente tem colocado na sua mão, em nome de Jesus. Amém? Cuidar de vida, irmão. Como a gente viu nesse versículo aqui de Marcos 12:31, cuidar de vida é um mandamento. Não é uma opção. Aqui Deus não está dando opção para nós, né? Ele está dando um mandamento, sabe? Então nós temos que cumprir com esse mandamento de amar o nosso próximo, de cuidar o nosso próximo, de fazer aquilo com o nosso próximo como você fosse fazer para você mesmo. Cuidado, né? Cuidado em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa aqui que é importante também nós refletirmos sobre isso, né? O nosso maior exemplo de cuidador, Jesus, né? Esse aqui é o nosso maior exemplo de cuidador. Lá no livro de João, capítulo 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Eu sou o bom pastor, o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. Se a gente for ler a Bíblia, se você for ler, se você for analisar, se você for estudar, é o que a gente vê que Jesus fazia. Ele cuidava das pessoas, amado, com compaixão, né? Ele tinha compaixão por aquele enfermo, né? Aquele que estava endemoninhado, aquele que estava realmente com fome. Era com compaixão que ele cuidava, com paciência, né? Muitas vezes até com sacrifício. Um sacrifício. Então é assim que nós também devemos cuidar das pessoas, das ovelhas que Deus nos deu, né? Ele conhecia as ovelhas pelo nome lá, quer dizer, ele conhecia cada um. Então nós precisamos também ter esse entendimento e conhecer as pessoas que estão ali próximo de nós, né? Ali das nossas células, mandando uma mensagem, fazendo uma ligação, convidando para tomar um café junto, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal a gente desenvolver isso lá na nossa célula para com os nossos membros, né? Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus, irmão. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? No discipulado, quer dizer, voltar à essência do nosso discipulado. Parece que hoje muitas pessoas veem o discipulado como coisa banal. Ei, não é banal, é a nossa visão. É o que tem salvado muita vida, é o que salvou a minha vida, salvou o meu casamento, sabe? E o discipulado, ele precisa acontecer. Se você quer ver o crescimento, se você quer ver o rompimento lá na sua célula, o discipulado tem que fazer presente, queridos. Sabe? Teres grandes discipuladores, pessoas maduras para cuidar das outras. Então nós precisamos voltar a essa essência que é a nossa visão, sabe? Que é a nossa visão. Ah, a gente vê, não teve discipulado. Ah, eu desmarquei. Ah, que isso, irmão? Sabe, isso é até uma falta de respeito. Você como membro, você como discípulo, desmarcar um discipulado. Você como discípulo, não dá valor para aquele discipulador que está cuidando de você. Sabe, nós temos que realmente voltar à nossa essência. E se não está acontecendo lá, aqui em cima está. Porque todas as quarta-feiras, às 10 horas da manhã, eu estou reunida com o meu pastor. Né? Eu e meu esposo estamos reunidos com os nossos pastores em discipulado. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui na igreja reunindo com os nossos discípulos, né? Estamos aqui reunidos, orando. Muitas vezes não tem nada, vamos ou pelo menos orar, mas estamos juntos. Então aqui em cima está funcionando. Você precisa ver se aqui embaixo está. Como é que está o discipulado do teu distrito? Como é que está o discipulado do teu setor, da tua área, da tua célula? Como é que está o teu discipulado? Né? Como é que está o seu discipulado, líder de célula? Está em dias? Sabe? Aí a gente precisa realmente ver com isso aqui, organizar isso aqui.
Amém? Então, devemos seguir esse exemplo de Jesus no discipulado, no serviço, no pastoreio das pessoas, né? Nos pastoreios das pessoas. E você, líder de célula, você nos ajuda muito, tem que nos ajudar muito nesse pastoreio, porque os pastores sozinhos não vão dar conta. E é vocês que estão junto conosco nessa. Nós estamos confiando que você está pastoreando e pastoreando muito bem essas ovelhas que Deus tem nos dado. Amém? Lembra do nosso tema, cuidando um do outro, né? Esse cuidado precisa acontecer lá na nossa célula, em nome de Jesus. Amém? Uma outra coisa importante que nós devemos entender, né? A responsabilidade de quem lidera ou discipula, né? Nós temos uma responsabilidade. Você que é líder de célula, você tem uma grande responsabilidade. Você que é um discipulador, você tem uma grande responsabilidade, né? De realmente. E outra coisa, irmão, o que está nas nossas mãos, o que nós temos em nossas mãos é o que Deus tem de mais precioso, que são vidas, né? Eu, enquanto discipulador, né, é muito importante a gente refletir isso, porque às vezes as pessoas nem pensam, nem entendem, né? Veja como é importante você, quando você recebe um novo convertido, e você vai ser aquele cara ou aquela cara que vai ensinar aquele novo convertido os primeiros passos do evangelho, né? Você vai começar a ensinar, você vai começar a ajudar ele a fazer a troca, né? A fazer a troca do errado pelo certo. Porque muitas que chegam na nossa mão, eles vêm com concepção tudo errada. E aonde vai acontecer essa troca? Através do discipulado. E como é lindo a gente ver aquela pessoa que lá no mundo, lá na casa dele, era desprezado por todo mundo, que ninguém dava nada. Mas quando ele deixa o evangelho entrar na vida dele, quando ele se deixa realmente ser tratado, e quando ele pega um bom discipulador para ajudar, a vida daquela pessoa muda. Há uma transformação, né? Quantas pessoas a gente não vê isso daqui, se não aceita Jesus, olhando para nós mesmo, né? Se nós não tivéssemos aceitado Jesus, como estaria a nossa vida? Mas alguém pregou para nós. Veio para a Igreja da Paz, ele teve um discipulador, ele teve um líder de célula que olhou para ele, que cuidou dele, né? Que fez ele uma nova pessoa. Isso é lindo de se ver. E olha o que a Bíblia diz para nós, queridos. Lá em Hebreus, capítulo 3, 17, diz assim: obedeceis vossos guias e sede submisso para com eles, pois eles velam por vossa alma. Aí aqui que tem um negócio que mexe com todos nós, comigo mexe demais, né? Eles velam por vossa alma. Olha aqui, com quem deve prestar conta. Né? Com quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros, né? Quer dizer, um dia nós líderes vamos prestar conta daqueles que Deus nos deu. Deus vai dizer: olha, aquele fulano que estava lá, né? Aquele que você foi dado lá para a sua célula, como ele está? Aí vai ter gente que vai dizer: olha, ele está aqui, ele fez todos os processos da igreja, né? Ele passou por todo o treinamento da igreja, é um líder de célula e já está ganhando muitas pessoas, tal. Vai ter outro, vai ficar igual a Chiquinha, viu a Chiquinha do Chaves? Não tem explicação, né? Não tem explicação, porque não cuidou. Mas aqui não acontece não na igreja. Amém? Nós vamos cuidar de todos. Nós vamos dar conta de todos. No dia que nós formos dar o nosso relatório de como nós agimos aqui na terra, de como nós cuidamos do reino dele aqui na terra, vai ser o melhor dos melhores relatórios, em nome de Jesus. Amém? Então, nós líderes, né? Nós somos chamados para isso, para cuidar,
para proteger essas pessoas com zelo e responsabilidade, porque nós vamos prestar conta de cada um que Ele nos deu. Amém? Então, quem cuida de vidas, irmão, deve fazer isso com amor, não com pesar, sabe? Não com muito pesar, deve ser com amor. A gente tem que estar muito vigilante, realmente, prestando conta. É vida, é pessoa, sabe? Pessoas que têm sentimento. Pessoas que muitas vezes, muitos chegam, irmão, até nós, que nunca tiveram amor, sabe? Quando chega, encontra esse ambiente que nós temos aqui, o ambiente que tem nas nossas células, sabe? Meu Deus, isso para ele é o céu. Então nós não podemos perder essas pessoas. Nós precisamos realmente cuidar e cuidar muito bem de cada uma delas. Sabe qual é o nosso maior sonho, irmãos? É que todos que estão nas nossas celas, eles estejam aqui nos nossos cultos de celebração, né? Todos que estão lá, que venham experimentar aqui, junto conosco, dessa atmosfera gostosa que a gente tem. Quantos aqui gostam do culto de celebração? Né? Eu gosto demais dos nossos cultos de celebração, sabe? E muitos dos nossos que estão nas nossas células ainda não tiveram essa experiência de vir a um culto de celebração, de participar de um culto de celebração, de conhecer a igreja que ele tem, sabe? Então vamos trabalhar junto. Isso faz parte de cuidado, isso faz parte de zelo por cada pessoa que Deus colocou em nossas mãos. Ah, pastor, mas a gente fala muito. Crie uma estratégia. Crie uma estratégia de você trazer todos da sua célula para estar junto conosco aqui, celebrando, né? Celebrando aquilo que Deus tem feito, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, irmão. Grandes coisas, né? Deus tem nos abençoado de uma forma assim extraordinária. E nós precisamos celebrar juntos, né? Precisamos celebrar essas vitórias, cada vitória. Não espere celebrar só as coisas grandes, não. As pequenas, né? Ensine o seu povo a celebrar isso. Ensine o seu rebanho lá a celebrar grandes coisas, né? Então cuide muito bem de cada um. Sem, irmão, esperar nada, sem interesse pessoal, sem querer bater palma, valeu. Não, nós estamos fazendo para Deus, né? Eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo de coração, meu coração está limpo, sabe? Meu coração está limpo, eu sei que o que eu estou fazendo é porque o meu Deus, Ele espera isso de mim. E nós temos o entendimento disso. Se hoje nós estamos aqui, nesse treinamento aqui, que só tem líderes aqui, eu ainda não sou líder, mas vai ser. Se você está aqui, você vai ser em breve, em nome de Jesus, né? Se você está aqui, é porque Deus conta com você, é porque você tem esse coração maravilhoso aí para querer cuidar das pessoas, né? E nós temos um alvo, irmão. Nós temos um alvo para a nossa igreja aqui no Amapá, de ganharmos 10 mil pessoas, né? 10 mil membros. Nós vamos ser uma igreja de 10 mil membros, em nome de Jesus. Já somos 2.500, só falta 7.500, né? 7.500. Quem vai ganhar essas 7.500? Você. Você vai nos ajudar a ganhar esses 7.500. E anota aí, nós vamos celebrar isso. Né? Anota aí que nós vamos fazer uma celebração desses nossos 10 mil membros no Amapá, da Igreja da Paz. Só não colocamos mais porque tem as outras igrejas, nós vamos deixar para elas também ganhar um pouco, em nome de Jesus. Nós não somos egoístas, amém? Queremos que eles ganhem também, amém? Concluindo aqui, né? Cuidar de pessoa é mais do que um gesto humano, né? É um ato espiritual. Quando nós cuidamos, nós refletimos o amor de Deus, obedecemos a Cristo e construímos uma comunidade saudável, né? E você faz parte dessa construção. Todos nós aqui fazemos parte dessa construção, né? E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu creio que junto nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Amém?